Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este Pava e Hélio Respondem. As perguntas de hoje são muito interessantes, mandadas por vocês, e nós vamos falar agora neste vídeo que é um pouquinho mais curto, porém tão interessante quanto qualquer um outro. E a primeira pergunta é do poder. O poder está na sua mente. E diz: Pedro Bianchini, nas tuas... ou... nas de... Eio. Nas projeções astrais já viram pessoas de renome, famosos, tipo Madre Teresa, Michael Jackson, o Papa João Paulo, Princesa Diana, Elvis Presley ou algum famoso brasileiro que desencarnou? E a minha resposta é que não, nunca vi nenhum destes. Porém, uma entidade conhecida por muitas pessoas que eu tive a oportunidade de fazer uma excursão foi com o querido mestre Bezerra de Menezes, né? Ele Faz algum tempo já, né? que eu vi, Sim. faz uns 10 anos, eu acho. Ou menos, eu não lembro. É o vídeo que está aqui no canal como relato de projeção. Foi a vez que eu fui conhecer a nave Charuto, que tem seus 27 andares, cheio de coisas muito interessantes. Eu vou deixar a recomendação aqui em cima, se você quiser conhecer esta excursão com mais 24 pessoas feitas nesta nave Charuto lá sobre a Amazônia. A nave que transportava as pessoas deste projeto para, na verdade, para a Lua, para depois serem reencaminhadas para outros lugares. É um relato fantástico, muito interessante, fica a recomendação. No meu caso, eu nunca vi pessoas de renome, de personalidade famosas, mas eu já vi pessoas de renomado estado energético. Ah, isso com certeza. Alguns mentores, alguns mestres muito de alta estirpe espiritual, mas realmente não conhecidos por nós. Nem eu mesmo conhecia eles. Bom, pessoal, agora o Klaus Barros perguntou: Olá, Pava, os índigos encarnados na Terra são de algum plano ou planeta específico? São almas com determinados níveis de consciência que chegaram de vários lugares diferentes do cosmos? Obrigado. Bom, E aí, Pava? Bom, o que eu tenho a dizer quanto isso é que, assim, ó, essa distinção que aqui a gente costuma fazer, né, de índico, de cristal e outras rotulações, Diamante. isso não existe no plano espiritual. No plano extrafísico isso não existe. Ninguém fala assim lá. Acho que isso aqui é uma coisa que fala aqui na Terra. Alguém começou a falar, isso se popularizou de alguma forma, é aqui da Terra. É igual? Todo mundo é igual, todo mundo é um, né? E todo mundo é único. E, claro, existem estágios, níveis de despertar da consciência um pouco diferenciados uns dos outros, mas isso, se a gente for levar em consideração o tempo, né? O tempo não existe. Então são outros momentos angulares e ninguém é mais do que ninguém, é isso que a gente tem que saber. Então são diferentes níveis espirituais, né? O que eles falam lá no plano espiritual são medidas espirituais. Medidas espirituais é o equilíbrio que a pessoa tem entre os dois principais centros de força de você, que é o mental e o espiritual, né? Ou seja, o coração e o cérebro, digamos assim, né? Que é um equilíbrio entre o amor e a inteligência... Inteligência, como é que se fala? Intelectual, né? Entre intelecto. Que é este equilíbrio representa a verdadeira inteligência do ser. Porque, como a gente muito bem sabe, a gente pode chamar o Adolf Hitler de uma pessoa inteligente. Olha, ele tinha um intelecto bem desenvolvido. Porém, se ele não tinha amor, o que acabava fazendo? Acabava podendo criar destruição, autodestruição e fazendo o mal. Por mais que achasse que fizesse o bem, né? Se enganando. Então, este equilíbrio é realmente o desenvolvimento espiritual. Equilíbrio entre o intelecto sentimental e mental. Exatamente. Então é isso, gente. Realmente lá não existe essa distinção de índigo e cristal, não. Todos são seres, até porque não dá pra juntar, por exemplo, estes são índicos, esses são cristais. Teria que se dizer assim, ó, dentro de um nível espiritual de X a X, seriam rotulados como isso. Mas não existe rótulos, todo mundo é único, cada um é único. Isso não existe por lá, isso é algo aqui da Terra. E como diz assim, sim, eles vêm de vários lugares diferentes do cosmos, não é só de um lugar. Porque estamos vivendo um momento ímpar na nossa civilização, que é uma passagem destas consciências. Então é natural que pessoas e entidades, seres com este padrão de consciência estejam circulando por aqui agora. É um momento angular muito bom, e para quem tem coisas que aqui pode aproveitar, que é muita gente no universo, esse lugar fica muito visado, muitos seres querem vir para cá, e eles vêm de todos os lugares do universo. E mais, e de outros universos. Por que não? Com muita organização, com muito... Sim. O universo, né, ele é uma grande escola, e a Terra é uma dessas salas de aula. E vem para cá todo mundo que quer aprender esta cadeira do curso da vida, digamos assim. Agora, Olha não aí. se assuste, o Henrique Stort
mandou uma grande questão que eu tenho certeza que vai ser bem legal debater. Quer ver? Pava, minha pergunta é sobre a série aqui do canal, né? Os Discos Voadores da Utopia à Realidade, do Arthur Berletti. Ele gostou muito da série, assim como nós. Eu também. Que série maravilhosa. Já tinha visto documentários sobre o caso, mas o livro realmente nos traz muitas coisas interessantes. Apenas observei uma coisa estranha. Por que será que os acartianos, né, o povo lá de Acarte, não passaram nenhum conhecimento transcendental e nem filosófico? Eles não compartilham nenhum conhecimento sobre a vida após a morte, né? Tudo o que foi apresentado ao Arthur não passou, segundo, né, o texto aqui, da óptica física e material. Por exemplo, quando falaram sobre superpopulação e até sobre pena de morte, eles não se aprofundaram nestes assuntos. Aí eu levantaria as questões seguintes. Seriam os acartianos, apesar de detentores de grandes tecnologias e intenções brandas, despertos para a espiritualidade e para a realidade espiritual? Será que Arthur pode ter subtraído do relato algo sobre isso que talvez não fosse capaz de compreender? Muito provável também. Ou simplesmente eles não quiseram passar tal conhecimento a ele? Isso eu acho mais provável. Também. Uma atitude contrária do que fez Carran com a Bianca, por exemplo. Por quê, né? Por que será? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Ah, outra dúvida. É sobre a visita ao Museu de Ufologia. Ai, esse a gente promete, né? Faz tempo. É verdade. Mas uma hora a gente vai. Mas promessa é dívida. E não encontrei o vídeo no canal. Vocês puderam ir até lá, ainda a gente não foi, mas vamos ir, certo, pessoal? Então vamos começar assim, ó, o seguinte, né? A primeira questão que ele levantou, né? Ele falou assim, ó, não passou nenhuma coisa ótica, né? Apenas física e material. Não falaram sobre a vida após a morte e coisas do tipo. Mas é o seguinte, não há diferença nessas duas. Por mais que o Arthur, né, ele estivesse lá no plano extrafísico, as coisas seriam tão sólidas, tão aparentes exatamente como é aqui pra nós agora. A gente não sabe como que aconteceu tudo. Ele pode simplesmente ter tomado, não sei se vocês viram toda a série, que no início ele tomou como se fosse um choque e apagou fisicamente. Ele pode ter ficado todo o tempo da viagem com o corpo físico dentro da nave e ter tido a experiência somente em corpo astral. Ele não iria perceber a diferença. Mas a percepção é material, é física, porque todos os planos são físicos, apenas densidades diferentes de matéria. Mas pra quem tá lá não vê diferença. Não tem diferença. E no meu ver, Henrique, toda essa história ela é profundamente espiritual. Pra mim aquilo não sei, de material, as coisas que a gente vê. Mas ela é profundamente toda espiritual em todas as coisas faladas lá, em cada uma das falas do Acork. Da Cat. Todas são profundamente espirituais, né? Por exemplo, assim, as questões que ele levantou, né? Detentores de grandes tecnologias, despertos para a realidade espiritual. Acredito que com certeza. Por que eles dormem 18 horas? Na verdade, eles não dormem 18 horas. 18 horas eles estão no plano extrafísico, deixando o corpo material deles naquela dimensão lá e estão em outra dimensão atuando. Porque aquele planeta lá é um planeta um pouco mais evoluído do que aqui a Terra. E a Terra em 2060, por aí, aquele planeta. Então eles realizam muitas atividades lá no planeta, que contribuem de diversas formas, né? Acho que não cabe aqui falar como aquilo contribui para o ser, pela forma de servir. Mas eles, quando vão dormir, né? Eles vão para o plano extrafísico e fazer outras atividades em outros locais. E por que, Pava, que teve uma atitude contrária, por exemplo, com Carran e Bianca? É o seguinte, por causa no universo existe uma nomenclatura, uma ordem... Um respeito. Um respeito ao ser. E quantas leis da ajuda. Porque como que os acartianos iriam falar pro Arthur sobre algo deste tipo? O Arthur ele não tem conhecimento nenhum sobre isso. E a comparar com o que para entender? Duas, o Arthur não perguntou. A Bianca verdade. perguntou. A Bianca perguntou tudo sobre isso, quis ir a fundo nisso e o Carran foi respondendo conforme as perguntas dela. Porque deu muito conflito com a religião que ela tinha até então, né? Então ela queria saber, foi a fundo. Já o Arthur, ele nunca perguntou sobre isso. Ele queria voltar pra casa. Ele queria voltar pra casa e queria entender o que ele via fisicamente lá. Ele nunca perguntou nada mais. E é óbvio que nem o Carran nem o Acork iriam falar algo que a pessoa não perguntasse. Por quê? Porque aquilo iria gerar uma ligação entre as duas pessoas, entende? Porque a partir do momento que ele passou uma informação que não era do campo da pessoa, porque ele foi pego, né? Por acaso, né? Não foi por acaso. Coincidentemente, mas de início... Tudo serviu. Tudo serviu, né? Mas de início não foi esse o propósito primário. Então, tudo que o Acork menos falasse, melhor seria. Melhor seria porque não estaria interferindo no livre-arbítrio de outro mundo, de outra sociedade.
Então tudo que ele falasse e expusesse que o Arthur, a partir dali, tivesse consciência, seria uma interferência por parte deles. Mas já que foi assim, vamos aproveitar isso tudo que aconteceu para dar um auxílio no despertar do povo da Terra. E então, Arthur, faça um livro. Conte, relate. E tudo isso que ele contou e relatou, forma como funciona aquela sociedade, é altamente espiritual. Por quê? Porque precisa de grande desenvolvimento interior para chegar a alcançar aquele nível daquele planeta. Algo que, se não fosse espiritual, não teria forma daquilo acontecer. Se o ego fosse posto à frente, uma sociedade como aquela não existiria. É verdade. Então, seria algo sobre isso, talvez não fosse capaz de compreender o Arthur? Talvez ele não fosse capaz de compreender, mas a questão é que ele não queria saber isso. E quanto menos o Acordo falasse, melhor seria. Porque essas são as leis da ajuda, né? A gente não pode ter intenção nenhuma. A ajuda seria ruim se ele fizesse assim, né? A verdadeira ajuda seria como ele fez, exatamente como ele fez, né? E quem viu a história completa pode perceber isso ao longo da história. Muito bem, e a última pergunta é da Geniane Coelho dos Santos. Ela perguntou, né, sobre a transcomunicação instrumental. Se lembra, pessoal, que a gente ia fazer um vídeo aqui mostrando o pêndulo e o funcionamento deles? Pois é, nós preferimos em um conclave... Até fizemos. Gravamos e tal, mas a gente preferiu num conclave não passar isto. Porque nos foi chegada a seguinte intuição, de que muitas pessoas iriam ver o vídeo. Entende? E a gente não sabe para que a pessoa iria usar aquilo, se a pessoa iria ter o conhecimento sério, seria uma grande responsabilidade. Todo conhecimento é uma responsabilidade. Como será? Ok, você tem a consciência para utilizar isso, mas será que a outra pessoa que está vendo o vídeo teria? Será que ela ia ficar dependente desta ferramenta para a comunicação com o plano espiritual? Para que ela ia utilizar? Será que ela ia cuidar bem do ambiente a ponto necessário de que aquele movimento seja de um ser realmente, né, que tenha bons propósitos, ou seria o obsessor da pessoa, ou seria outros seres do umbral? Ou será que ela estaria tentando lidar demais com as ordens e as leis da ajuda? Será que os guias poderiam responder a qualquer coisa? Porque eu conheci muitas pessoas que perguntavam, será que eu vou de verde ou vou vestido de azul para o pêndulo, entende? E outra que, o pêndulo ele depende muito da energia, tem diferentes tipos de pêndulo para diferentes coisas, para diferentes tipos de energia. Então a gente optou por este conhecimento ser um legado aos cursos, porque lá a gente passa o conhecimento completo para a pessoa ter a consciência de tudo que ela faz. Além do que as pessoas que vão procurar os cursos já estão mais interessados com uma seriedade um pouco maior do que se for divulgado abertamente. Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido bom, eu espero que você tenha gostado, tá bom? Agradeço muito sua presença, sua participação. Deixe nos comentários as perguntas para o próximo Pavel Responde. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!